Estamos aqui com um novo quadro que a gente vai fazer agora com uma série de entrevistas que eu vou realizar aqui com pessoas do mestrado da PUC São Paulo, estudantes de mestrado da PUC São Paulo, com a ideia de, isso é muito importante, da gente trazer conceitos científicos estudados no meio acadêmico para um diálogo mais cotidiano, para a gente trazer esses conceitos para o dia a dia que a gente vivencia, que a gente sente. Hoje a gente vai falar sobre interseccionalidade com a professora Márcia Ribeiro. Obrigada, Márcia, por estar presente aqui, por ter vindo de Carapicuíba até o ABC. Muito obrigada. E eu vou apresentar a Márcia, mas de uma maneira diferente. O comum seria eu apresentar você, mas como a gente trata de voz, de representatividade, de oralidade, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, brevemente, para as pessoas te conhecerem e me contar um pouco. Eu vou direcionar um pouco a pergunta aqui para não ficar muito amplo, né? Senão você vai contar da sua vida toda. Mas fala assim para mim, a sua trajetória até aqui, e nessa trajetória até aqui, você como mestra em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, como que foi essa caminhada até chegar no ser mestra e a sua relação, como você sempre me ensina, que a gente tem que agradecer as pessoas que vieram antes da gente. Então, tenta fazer aquela relação da sua trajetória com a sua ancestralidade. Dá para fazer? Falar um pouquinho para as pessoas te conhecerem um pouco melhor? Sim. Boa tarde, Thaís, a equipe, seu irmão que está aqui. Sim, o André. Nos auxiliando nesse trabalho. Então, eu sou Márcia Aparecida Ribeiro hoje, sou mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo, mas antes de acontecer isso, semestre, aconteceu uma grande coisa. Eu nasci numa família que veio do interior de São Paulo, uma família preta, com 5 irmãs, 2 irmãos, meu pai e minha mãe, trabalhadores da Grande São Paulo, né, da região Grande São Paulo. E já para ligar com essa questão que a gente vai trazer os termos da universidade com as nossas realidades no dia a dia, então, eu sou do hip hop. Então, Grande São Paulo. Como o hip hop vai falar? Quebrada. Na universidade vai falar periferia, né? Então, eu sou uma mulher preta, periférica na Grande São Paulo, né? Porque eu moro... Grande São Paulo é isso. Eu moro em Carapicuíba, a Thaís mora em Santo André, e a gente se interliga pelos trens, CPTM, né, que é o transporte público que nos liga aqui em São Paulo. Então, eu sempre estudei na escola pública, meus pais trabalhando, que eu acho que a minha história não é muito diferente, né, dos paulistanos aqui, dos paulistas, dos paulistanos. E aí você vai descobrindo, né, que você tem, que você está num espaço geográfico que é a segunda grande metrópole da América Latina, São Paulo. E aí você vai vivendo e você começa a sair de casa para estudar, para trabalhar, sai de manhã, volta à tarde, de manhã, volta à tarde, né? Nunca é no espaço onde você trabalha, no meu caso, eu sempre fui para São Paulo, né? Eu moro próximo da Universidade de São Paulo também. Uma professora no ensino médio nos levou para o campo da USP, que é próximo lá de casa, e isso daí também abriu um grande leque. Mas voltando para a minha ancestralidade, eu tive uma avó, Matilde, mineira, e essa minha avó, ela sempre nos direcionou para o estudo. Eu
assim, principalmente, eu sempre conversei muito com essa minha avó Matilde, então eu tenho muito isso da minha ancestral, que era uma mulher benzedeira, parteira, e contava pra gente que ela tinha jogado os livros dela na água, ela teve oportunidade de ter ido para a escola, mas ela não levou isso para frente. Ela casou muito nova, com 13 anos. E depois também ela pegou toda a família, né? Eu nasci dessa senhora parteira, minha bisavó, e nasci em casa. Então eu já venho com todo esse conhecimento. Ela deve ter soprado alguma coisa na minha audição, que é aquela história das mulheres pretas africanas. Da oralidade. Da oralidade, entendeu? E eu sempre gostei muito de aprender, de estar na escola, e sempre vi a importância do conhecimento. O conhecimento exatamente como essa pérola, essa riqueza que ninguém tira de você, que isso foi passado para mim, dessa minha bisavó. Minha mãe também trabalhando, nos educando, né, pra gente estudar. Então, eu tenho todo esse histórico aí, né, até eu chegar aqui no mestrado. E eu chego no mestrado através de projetos sociais. Muito bem. E aí você fez um lindo trabalho, que se chama a dissertação de mestrado da Márcia, que foi publicada agora em 2026? 2025. Né? 2025, dia 12 de setembro de 2025. O título é Shariline, Identidade, Empoderamento Feminino e Desafios no Hip Hop Paulistano. Exato. Por que você escolheu a Shariline como a pessoa com quem você iria representar o seu trabalho? Por que a Shariline? Então, como eu já venho dizendo, eu vou para a PUC convidada para escrever o mestrado, porque tudo a gente tem histórico antes, né? Então, o histórico antes de eu entrar na história do hip hop, que eu também já venho com trabalhos outros do hip hop. Eu tenho 150 trabalhos com hip hop, com MC 100% gravado na Antena Zero, né? A gente, durante aquele período da pandemia, nós estávamos gravando, como a gente está gravando agora essa entrevista, nós íamos para a Antena Zero e trazia o hip hop dos anos 90, boom bap, né, underground. Nesse processo, houve o convite para eu participar de um grupo de mulheres, rappers, ativistas do rapper, para nós fazermos um evento que chamou Hip Hop Ladies. E foi também naquela abertura da pandemia, do Covid-19. Isso foi uma grande mudança, assim, para a gente sair. O que é o Hip Hop Ladies? Uma feira cultural das jovens artistas, costureiras, grafiteiras, todos os elementos do hip hop, né? As MCs, as DJs, as grafiteiras, como já havia dito, e as nossas mentoras, assim, dentro desse pensamento do hip hop. E dessa feira nós ganhamos prêmios, e a PUC ficou sabendo desse trabalho. E foi dessa forma que eu entrei na PUC. E desse trabalho do Hip Hop Ladies, que dentro da PUC, dentro de um trabalho acadêmico, aí você vai conceituar, né? Por isso que a gente tem as aulas, toda que foi maravilhoso. Eu falo assim para todas que tiverem oportunidade, vão fazer, continue estudando, sabe? Faz a pós, porque você desenvolve
a sua escrita, né? É importante. E a escrita é você colocar o seu pensamento no registrado, né? Registro hoje na história, né? é um registro na história e não é registrar qualquer coisa, é registrar de uma maneira normalizado, porque nós vivemos num mundo, no mundo culto, no mundo que tudo está organizado, né? Eu tenho uma formação anterior de ser agora mestre em sociologia. Eu sou bibliotecária, eu tenho biblioteconomia e documentação, que eu fiz na sociologia e política, e também eu tenho um curso de professora de história, eu sou professora de história. Então, eu vou sempre amarrando todos os conhecimentos aí dentro das humanidades, e calhou, deu de acabar sendo chamada para fazer a dissertação de mestrado na PUC. Foi bem, assim, eu só tenho agradecimentos, e saiu esse trabalho que eu fiz a pesquisa sobre a vida e obra, mais obra artística e política, cultural, social da Shari-Line. Muito bem, e realmente foi um trabalho muito bonito, que você faz a relação, e isso é muito legal, que você pega as letras da Shari-Line, né, e faz uma análise a partir das categorias de análise social utilizadas pelas ciências sociais, né, como a interseccionalidade. Você falou agora há pouco sobre as mentoras, né, as nossas mentoras, e tem uma frase que você sugeriu para mim utilizá-la, e eu vou devolver para você, e eu queria, assim, se você pudesse traduzir, né, um exercício aqui de traduzir o que essa frase envolve, faz você sentir no dia a dia, não só você, todas as mulheres, nós mulheres, como que a gente sente essa frase, que é da Lélia Gonzalez. A mulher negra é o termômetro da democracia brasileira. Como você enxerga essa frase no seu dia a dia e com a relação com a Shari-Line, com a obra da Shari-Line? Você consegue fazer? É bem complexo, mas eu acho que é fundamental para a gente entender o tanto que a Lélia Gonzalez nos traz sobre essa relação entre o dia a dia, o cotidiano, a cultura e a produção de conhecimento imerso nesse cotidiano, certo? Então, eu acho que, assim, o que essa frase representa no dia a dia ou na obra da Shari-Line? Então, as coisas acabam caminhando juntas, né? Porque a ciência, ela não é assim tão inocente, porque quando você escolhe uma pesquisa, essa pesquisa tem muito a ver contigo. Eu me reconheço bastante na pesquisa, né? Eu aprendi isso, a identidade, Shari-Line, né? Então, busca essa questão da identidade. A Shari-Line é uma mulher preta, periférica, artista, ativista social, desde a década de 80, porque década de 80 e o hip hop. Porque, Thaís, antes nós tínhamos a ditadura civil-militar no Brasil. Não era possível. Entendeu? Isso politicamente, olhando socialmente. E de onde deriva o hip hop, esse hip hop paulistano? Ele deriva dos bailes de finais de semana. As pessoas faziam suas festas, as pessoas não saíam. Então, uma coisa meio parecida que está ultimamente. Mas aí as famílias se reuniam, aniversário de alguém, tirava os utensílios da sala, os meninos iam para o quarto, colocavam lá uma vitrola, porque os equipamentos também que nós tínhamos aqui não é essa tecnologia que nós temos hoje, e a família passava o final de semana ali, à noite, de sábado para o domingo, domingo para o sábado, dançando na sala um do outro. E às vezes as pessoas também cruzavam as cidades, assim, porque cada um dos parentes morava numa região e ia todo mundo para esse local, para essa festa.
Então, o hip hop vem desses bailes. Quando eu começo a entrevistar a Shariline, né, então essa questão da democracia, nós, de comunidades pretas, indígenas, nós nos enxergamos, assim, fora da academia, vou falar do nosso lado. A nossa comunidade é a nossa família. Nosso pai, nossa mãe, depois nossos primos, nossos tios. É dessa maneira que a gente se enxerga, né, na sociedade. E lutando, um trabalha, outro vai, outro vem, um vai ajudando o outro. Essa é a democracia. O mais velho sempre vai passando o conhecimento. Então, isso é a nossa oralidade. O conhecimento ele é passado através da oralidade, né? E essa nossa ancestralidade, ela nos dá essa força desse coletivo, né? Hoje eu falo que eu moro no Quilombo Ribeiro, e é um quilombo feminino. Porque até 2015 eu tinha meu pai, eu já não tenho mais meu pai, eu tenho 2 irmãos que praticamente não estão ali, e nós somos 5 mulheres professoras numa casa. Hoje a minha casa ela é um espaço onde a gente acolhe as meninas do bairro. Porque se você dá uma olhada como estão os bairros hoje, você não enxerga um espaço para o dia a dia para as meninas, né? Então, a gente tem muita dificuldade nos nossos locais de moradia na periferia. Todos saem para trabalhar e voltam à noite. Então, a democracia vem aí. Você tem que pensar na criança, na menina que tem 5 anos, na menina que tem 13 anos. Tá? Ela foi para a escola, ela voltou. Mas, e aí? É só essa necessidade? Os meninos saem para jogar bola, os meninos têm essa coisa ainda mais ainda da rua, que também está se perdendo, inclusive para os meninos. Entendeu? Então, a democracia é isso, você olhar para o seu lado, o social, né? Então, dessa visão que você tem da sua família, todas as faixas etárias, e você começa a olhar para o seu vizinho do lado, o outro, porque você mora anos no mesmo bairro. Eu moro há anos no mesmo bairro. A Shariline mora há anos no Carrão. Entendeu? Sim. Então a gente vê toda essa mudança desse paulistano, né? Por isso que eu coloco hip hop paulistano. Tá? Então, dessa forma. E aí tem uma segunda parte também para continuar respondendo. Então, acho que toda a nossa fala aqui, a gente vai conseguir perceber o que é essa democracia e como que nós, mulheres pretas, mulheres periféricas, mulheres trabalhadoras, nós ativamos e fazemos essa democracia. Termômetro, né? Que a Lélia Gonzalez fala que é o termômetro da democracia. E voltando um pouco, você falou assim, nós mulheres pretas, mulheres trabalhadoras, né? Então voltando um pouquinho, né, fazendo o caminho inverso, né, falando a Patrícia Hill Collins e a Sirma Build no livro Interseccionalidade, elas exemplificam o que é interseccionalidade de um jeito que eu achei bem real, né? Que elas dizem assim, que homens e mulheres da mesma raça sentem o racismo de forma diferente. E mulheres de raças diferenciadas sentem o sexismo de forma variada, né? Então, é bem o que você falou, né? A mulher, e a Angela Davis, ela traz, né, que a gente não pode hierarquizar os diversos tipos de opressões. Uhum. Né? Porque eles funcionam de forma encadeada, onde um dá suporte à outra, e uma reproduz e reforça a outra, né? E as mulheres negras, elas estão, ao longo da história, nessa realidade, ao longo da história. Aí, se você puder falar um pouquinho, inclusive, falar, a partir desse gancho, falar da Shariline como uma pioneira do hip hop, sendo mulher, né? Como que foi para ela, lá na entrevista que você deu, ela falou sobre isso? Sobre o que foi ser uma mulher
pioneira no hip hop. Como que foi isso? Então, como já estava falando anteriormente, a gente vem dessa história. Então, eu fiz a pergunta para a Shirley em relação à infância dela. Então, como que dá isso? Tem histórico. Fala, eu venho de uma família grande, preta, onde meu tio já fazia um baile ali na região do Carrão. Minha mãe era cantora. Meu pai tocava violão, também era cantora. Então, eu cresci no meio de discos e fitas. Meus avós, eles faziam folinhos de reis. Então, tinha reza. Então, imagine tudo isso que eu estou falando, toda a movimentação social, onde ela cresceu. De uma família preta que o vô já fazia folia de reis, então muito social, né? Movimentação social com festas, folias de reis, rezas, congadas, entendeu? E são atividades sociais que aglomeram as pessoas. Ultimamente, a Shirley, ela participa de diretoria de escola de samba da região. Então, tudo isso através da arte, da cultura, da música, da atividade mesmo, de diversão, né? de entretenimento, são a maneira que os negros se reúnem e se proliferam através das suas artes, né? A arte da fé, a arte não tem essa conotação que eu dou, né? Mas eu me coloco mais numa posição politizada, né? Mas a arte é altamente político. Porque a partir do momento que você une 2, 3 pessoas, 4, uma família, outra família com outra, você já tá criando uma grande movimentação social. Então, é dessa forma que se dá. Ela já vem desse berço cultural, ancestral, africano, das festas e das culturas africanas. E aí, continuando nessa ideia do termômetro, qual que é a potência, a representação, a força da arte de uma mulher dentro do hip hop? Como que você enxergou isso? No seu trabalho de pesquisa, nas entrevistas com ela, na análise que você fez? E a potência da arte, né? Então, mais do que um empoderamento, eu acho que a potência, né? Uhum. A força, a luta, as conquistas, né? Uhum. No meio de toda essa realidade, essa história, essa realidade que não é de agora, que é histórica, né? De opressões e uma abertura. Como que foi isso aí? Então, eu sou uma pesquisadora do hip hop. O hip hop, você já está percebendo aqui, o hip hop ele é uma sequência das lutas da organização pretas, os povos pretos, os povos negros, né? Nós temos o Movimento Negro Unificado, que é um movimento de empoderamento das pessoas pretas nas instituições, que nós moramos num país que é altamente colonizador, né? Nós continuamos. O colonizador foi embora há 100 anos atrás, mas aqui nós somos uma sociedade nós somos tão colonizados que nós reproduzimos esse colonialismo, né? Então, tem essa coisa do colorismo mesmo. A população preta que foi desde a libertação dos escravos, que foi abandonada, né? Foram expulsas para os lugares mais ermos da cidade, e ela tem essa resistência,
né? Nós somos a potência está na resistência. A potência está na resistência de você manter o seu cabelo. Dá uma olhada na foto da Chariline, como que ela apresenta o cabelo dela. Ela apresenta o cabelo dela, né? O cabelo é muito importante pra gente, é uma questão da resistência. Nós temos a postura da Chariline através dessa questão da oralidade. É uma resistência, né? A potência em relação a isso. A toda essa opressão, né? Como você estava falando, o que é a interseccionalidade? São todas as opressões do racismo, do machismo, do sexismo, do etarismo, tudo ao mesmo tempo ele chega na mulher de pele preta, e quanto mais retinta, mais ainda. Tá? Então, a gente vai ver a Carla Cotirene aqui no Brasil, ela é da Universidade da Bahia, ela é ela, como você, é uma assistente social, né? E ela vem com essa dinâmica para destrinchar essa questão da interseccionalidade, mas de uma maneira para que as mulheres elas comecem a perceber os seus valores, porque assim, muito mais, porque essas opressões acaba com que a mulher fica sempre numa situação de não acesso às oportunidades, mas as oportunidades elas têm que estar aí para nós através das políticas públicas. Essa opressão ela vai desaparecer em relação a você quando você souber de toda a sua cultura. Sabe? Conta a sua história. A sua história é muito rica. De onde que você veio? A sua família, a sua origem, a sua ancestralidade é importantíssimo para nós. Tá? Porque isso tudo foi tirado de nós. Foi tirado de que forma? Foi contado que era ruim, foi marginalizado, foi criminalizado, de diversas formas. Né? As estruturas colonizadoras elas estão aí através de muito preconceitos, né? Falta de conhecimento mesmo, assim, de uma grande parte da sociedade. Então é nisso que está estruturado, porque é um racismo, um machismo, isso é estrutural. Quando você entra numa instituição, você começa a perceber, tá? O que eu falo para os meus alunos, né? Dá uma olhada quem são os grandes líderes. Espaço de poder. Quando você vai para espaço de poder, né? Dava para contar quantas mulheres negras tinham lá na PUC. Eu ia comentar isso, assim, a gente está falando de democracia, de resistência, de potência, de arte, de política. A gente vê atualmente um número cada vez maior à custa de muita resistência, à custa de muitas conquistas, de muita luta para ter conquistas, de ocupar espaços na política, certo? E a arte também, voltando para a Chariline e dando continuidade do que você fala dos seus alunos, só para dar uma complementada, a arte, ela também é política, né? Sim. Porque ela também é resistência. E o que a gente vê de transformação na sociedade, na realidade social, quando a gente vê mulheres pretas ocupando o espaço público? Qual que é, né? Essa potência de transformação tá também nessa presença das mulheres, mulheres negras, mulheres trans, todas as formas de sermos mulheres ocupando espaços políticos e também na arte. Você está falando agora da presença das mulheres negras na academia. Também está dentro desse contexto, né? Que a gente estava falando da representação, da participação, da presença, da potência, da resistência, da luta, das conquistas e da transformação. Dessas mulheres. Gente, eu tô falando
né? Então, estou autorizada para falar das mulheres negras através da imagem da Shariline. Então, você que está vendo esse trabalho, essa entrevista, então você entra lá no Google Acadêmico, escreve Márcia Aparecida Ribeiro, hip hop. O primeiro trabalho que virá é o meu trabalho, tá? Pesquise, entra, dá uma olhada na biografia, então todas as autoras maravilhosas que nós temos, as nossas escritoras, você vai perceber que são as nossas escritoras pretas. Sim. Tá? Intelectual hoje são muito das vezes as mulheres pretas. Cida Bento, o Pacto da Branquitude. Tá? Eu já falei da Carla Cutirene, a Thaís já citou aqui a Lélia Gonzalez, que é uma das nossas mentoras, assim, da nossa área, que é Ciências Sociais, aqui no... E outra que você já ouviu falar, a Djamila Ribeiro, a Sueli Carneiro, gente, com o GL10, né? A Shariline, eles passaram por formação na década de 80 pelo GL10, para ela se tornar essa potência. Então, não é assim, pirim-pim-pim, as coisas acontecem. Nós temos formação, nós temos organização, né? O povo negro, ele continua organizado, né? Então, dentro do movimento, a gente precisou fazer esse recorte nesse momento de decolonização. A gente olha para a mulher, mas aí mulher. As mulheres são todas iguais? Não. E nós temos uma grande diferença, né, socialmente, para a gente acessar esse espaço dos nossos direitos. É esse o debate, né? A interseccionalidade não é institucional, foi estabelecido. Então, por isso, hoje, a gente acabou de lutar por cotas, né? Estamos por cotas. A gente está num período bem interessante, que a gente está aplicando a Constituição brasileira. Nossa Constituição é uma Constituição cidadã, é uma Constituição desde 1988, e nós temos que incluir todos os brasileiros. Eu sou brasileira. Sou mulher preta, sou brasileira. Todo o direito que tem um homem branco dos olhos azuis, verdes, eu também tenho. Sou brasileira. Entendeu? Mas por que essa exclusão? A exclusão da mulher indígena, a exclusão da mulher negra, a exclusão do homem negro. Então, é isso que a gente discute dentro de um Estado. Esse Estado brasileiro que tem a Constituição desde 1988. A inclusão da criança, a inclusão do idoso. Então, são esses debates que a gente vê hoje, né, socialmente. Como você falou, a mulher trans, tá tudo. Eu falo por essa situação. Então, você escolhe. O que é um trabalho acadêmico? Você escolhe qual a linguagem, qual a linha que você vai caminhar. E eu escolhi essa linha da arte negra, né? Do musical, né? Da oralidade, né? Através da oralidade. E aí eu fui buscar uma mulher, né? Daí eu falar de gênero, não é gênero, né? Uma mulher, mas que mulher? Aí eu fui lá escolher. Uma mulher preta. Dentro da música, que gênero musical? Dentro da arte? Hip hop. O que é hip hop? São 4 elementos. Para ser hip hop, são 4 elementos. Que é o rap, o DJ, o grafite e o biguel, que é como a dança, né? Biguel é a dança. Então, são esses 4 elementos. A Shariline, ela começa como biguel, né? E depois que ela é convidada, a Shariline era da época do hip hop na São Bento, né? Eu comecei falando do transporte público porque é muito importante para São Paulo. E isso casa bastante com o seu trabalho, porque nós estamos Sim. aqui juntos. Porque São Paulo se interliga através do transporte. E o hip hop só foi possível, assim, também
Você percebe que é a partir do metrô. Quando começa a construir o metrô. E nesse período, que é a Shariline 80, 85, 86, surge o metrô, né? O metrô da Zona Leste. Entendeu? Que aí ela mora no Carrão, ela consegue vir até São Bento, né? Também ela participa das danças no São Bento, que é a primeira fase do hip hop. Então, por isso a Shariline é pioneira. E aí, depois também ela é dançarina. E de dançarina, ela começa a fazer. Nós também chama a City Lee, que é a prima dela, e elas começam a escrever também as letras de rap, indo para os bailes, e elas pedem também, e elas conseguem cantar nos bailes, né? Uhum. Que também, dentro do movimento, também tem essa questão, mas ela sempre... Então, ela me contou, eu perguntei para ela, então, quantos meninos e quantas meninas? Porque para menina sempre é mais difícil ela sair de casa. Então, eram 12 meninos e 4 meninas. Né? E mesmo assim, que saíam, assim, que era uma gangue. A gangue Nação Zulu. Tá? Se você pesquisar, você vai encontrando, né, essas informações. Então, dessa força, né, que ela já vem desse meio artístico, ela não, né, todo o histórico que eu já falei anteriormente, ela não sai desse mundo musical, né, ela vê essa produção e tudo mais. E aí ela vai levando essa fala, né, para o feminino. Então, a Shariline, ela é pioneira, ela força total e não tem como... Porque ela surge juntamente com os Racionais MCs. Tá? Então, essa questão da visibilidade, quando nós somos pesquisadores, nós vamos pesquisar, então, por exemplo, eu coloco lá hip hop, né, que são esses 4 elementos. Vão aparecer os meninos, os homens. Né? Então, até mesmo na hora que você vai pesquisar, você vai percebendo como que o feminino, a mulher, ela vai sendo invisibilizada. Né? No stream. Então, a gente vai ver a história dos Racionais, Mano Brown e os outros grupos lá, os outros grupos que surgem junto nesse período, e aí você tem que ir forçando lá no sistema, né, colocando Shariline, e aí você vai percebendo que não, eu quero que traga o feminino na pesquisa. Por que eu tô falando isso? Para exemplificar como que é essa invisibilidade sim. Institucional, entendeu? Sim. E cultural. E também. Cultural, porque... Então, nós, mulheres, a gente sabe de todo o valor. E quem estava falando com as mulheres nesse período? Né? As letras, se você pega as letras dos Racionais MCs, umas letras social, geral, mas você percebe que é muito direcionado ao homem, o menino que sai, a violência na rua, a violência policial. Mas aí também tem uma outra parte de jovens também, jovens negras. Então, a Shariline, ela conversa com essas mulheres. E o interessante do trabalho, de toda esse levantamento, tanto os meninos, né, os Racionais MCs, e a Shariline é arte, porque ela não está conversando só na década de 80, lá, falando com as meninas da década de 80. Ela está falando com a mulher hoje. Sim. Entendeu? Ela está falando com as meninas hoje. Então, se você vai procurar a produção dela, ela não tem uma alta produção de escrita, de letras de música, mas o que ela escreveu, o que ela fez, o que ela cantou, é eterno. Tá? Infelizmente. Né? Então, ela vai trazendo, assim, infelizmente, em alguns aspectos, que algumas letras, ela estava falando na década de 80 e está acontecendo hoje. Né? A gente tem que lembrar bastante essa questão do que a gente está vivendo aqui em São Paulo, vivendo no Brasil, a questão do feminicídio. Ela tem a letra da música Brasileiras, ela tem várias letras de música. Se você procurar no Terra, lá onde você tem a letra e você tem
Tem ela apresentando, ela cantando. Então, é bastante interessante para nós, mulheres urbanas, todas nós, dar uma olhada nesse trabalho, tá? Também dá uma olhada no trabalho da Chareline, dá uma olhada no meu trabalho, que eu também trouxe, como você estava falando, como suporte, a base para essa nossa dissertação, que foi só dissertação, mestrado é dissertação, gente, tese é doutorado, tá? Então, para você ser doutor, você estuda durante 4 anos, né? E você faz a apresentação também do trabalho. Agora, para você ser mestre, você passa por 2 anos e meio e você faz todo um levantamento de uma pesquisa que você vai se aprofundar, que você vai se tornar doutor, tá? Então, tome cuidado aí quem você está chamando de doutor aí, tá? Porque doutores são poucos. Sim. Então, mas isso aí foi um recorte. Essa a minha apresentação como a potência, né, da arte e da arte da oralidade, da arte africana, da arte da continuidade, né, da nossa ancestralidade, representada através da artista e ativista social Chareline. Sim. E você estava falando de dança, de movimento social, e a gente fala de movimento, de mobilidade, né, que você citou. E quando uma mulher negra se movimenta, o que acontece? Quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade toda se move, porque a mulher negra é a base da sociedade, né? Então você imagina assim uma pirâmide social, né? E nessa pirâmide tem um topo. Então, segundo os pensadores, né, da nossa área, nesse topo o privilegiado vai ser um homem branco dos olhos verdes, né? Hoje em dia a gente tem... Eu posso falar? Vou falar. A gente tem que ter uma representação. A gente não tem um homem branco dos olhos verdes, mas a gente tem um homem alaranjado. Continua. Não, mas aí nós temos devidas proporções. Poder. Lugar de poder. Lugar de poder. Tá? A mulher preta, ela tá sempre na base. Então vamos enxergar essa base assim na prática. Ela vai estar nos serviços de cuidados, nos serviços da casa. Ela vai estar limpando o chão, lavando a roupa, tá? Então ela está preparando o tempo todo, preparando uma comida. Então, às vezes, essa mulher, muitas vezes, ela não teve tempo de pensar ela como ser. Como inteira. Como inteira, como um cidadão. A gente visto aí há pouco tempo, você pega a mulher que tá numa casa lá fechada o tempo todo. Ela cuidou de gerações e gerações. Eu vi nascer, aí casou e não sei o quê. Então é a empregada ali da casa. Além de cuidar da própria casa também. Além de cuidar da própria casa. Hoje, né? Mas eu tô falando dessa mulher, a base da base, né? Sim, sim. Então, a mulher preta, gente, por que a gente traz toda essa questão, nós mulheres? Gente, a gente é a base da base. A mulher preta foi a ama de leite dessa sociedade brasileira. Sabe? O que é a história da ama de leite? O que era a ama de leite? Tá? Então, é algo pra gente olhar para essa sociedade, né? E trazer realmente o que é essa base da sociedade. Então, essa base, gente, base é o chão. E se né? a base se se move tudo, tá bom? Então, esse que está lá no topo, que está lá num lugar de poder,
ele precisou dessa base. Tá? Então é isso que está acontecendo. E a gente não, né, o movimento, a Negrali estava no último festival grande, que foi maravilhosa a apresentação dela também. Ela traz isso. A gente não pretende voltar mais para senzala. Tá? Então, até trouxe uma camiseta aqui que diz bastante sobre isso. Depois, se der, eu mostro. Mostra agora. Mostro. Então, você lê, Thaís? A casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Mais um pouquinho pra cá. Então, a casa grande surta quando a senzala aprende a ler. Arrepia isso. Então é isso que a gente reivindica, né? O meu trabalho, e com essa frase e com o que eu comecei falando da minha bisavó, né? Que sempre falou pra gente estudar. Eu venho de uma família de mulheres estudadas, né? A base, minha bisavó, minha mãe, que deu suporte pra gente, foi dando suporte pra gente. Mas isso, a gente não pode continuar sendo exceção. Continua sendo exceção. Em pleno 2026. Entendeu? E uma força que vai meio que puxando assim para essa situação. Nós precisamos estudar todas as nossas mulheres. Você, nesse seu trabalho, você fez uma análise da história da Chariline, analisa as músicas com base em referências teóricas de mentoras do feminismo negro, intelectuais, artistas, né, como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, né, e todas as outras intelectuais, todas as artistas, enfim. Como que você vê um caminho a partir do seu estudo? Qual que é um possível caminho? Temos muito a caminhar? Qual que é essa base do trabalho, da obra da Chariline? Qual que é o caminho? Dá para falar? Dá sim. Olha, eu tô aqui com o boné, né? Eu tô bem feliz. Há 15 dias aí atrás, nós estivemos no evento no AMB e foi determinado a Escola Nacional. É seu boné, né? É. Escola Nacional de Hip Hop. Escola Nacional do Hip Hop. Tá oficializado, né? Lei no MEC. Gente, eu fiz esse trabalho também. Eu sou professora de história, como eu te falei. Então, na área de educação. Cultura, né? Eu sempre fiquei educação, cultura e educação. A gente nunca é uma coisa só. A Chariline também não é uma coisa só. Eu não sou, você também não é. Então, nós, mulheres, é a nossa maneira de nós transitarmos na democracia. Desde 2013, nós temos uma lei 10.000, que é a lei que é a obrigatoriedade do ensino da cultura, das culturas africanas, indígenas e afro-brasileira, e a cultura afro-brasileira. O que é a cultura afro-brasileira, gente? É isso que eu falei, que a Chariline falou. Sabe? Folia de reis, congada, samba, entendeu? As danças indígenas, as lutas indígenas, a nossa capoeira. Entendeu? Assim, desde 2003 nós temos essa lei. Isso não pega. Eu tô falando isso porque eu venho, né, de Carapicuíba. Quando você entra no espaço público, o racismo estrutural, ele tá ali em tudo.
Entendeu? Não entra na nossa cultura. E a gente trabalha do lado de um espaço que você conhece, né? A Cidinha fez o trabalho lá sobre a aldeia, porque eu estou colocando exemplos práticos, né? De coisas que nós ensinamos, que nós vemos estudando. Então, é isso. O hip hop, hoje, ele cumpre essas necessidades que está na lei, mas na prática não se efetiva. Entendeu? Porque foi tão perseguido a capoeira, porque não pode, porque de malandro, porque é a criminalização. Isso que é a criminalização é a continuidade do colonialismo em cima das culturas dos povos, dos outros povos, né? Então a gente, para quebrar esse eurocentrismo que é a nossa educação, que é essa estrutura colonialista que persiste, que não tem razão mais de ser, gente. Mas nem na Europa, lugar do mundo nenhum mais existe isso. Né? Umas perseguições, porque você percebe que são perseguições à cultura dos povos negros, à cultura dos povos africanos, porque tem um padrão que você deveria seguir, que é considerado uma cultura que é aceita, uma elite, né? E nós que somos estudantes, na verdade, a gente sabe que é tudo interesse comercial, mas a grande população, a massa, ela acaba sendo dilipada das suas expressões, tá? É direcionada para uma coisa ou outra de acordo com alguns grupos de interesses. Gente, e tudo isso que eu estou falando, essa questão da estrutura, de repente, eu não quero ficar muito técnica aqui falando, né? Mas tem algumas informações que é bastante importante a gente falar. Importante. Tá? O que são essas estruturas classificatória racista, né? Que eu estou falando, de opressão, quando você entra na instituição. Instituição, o que é? Instituição de poder. Uma universidade. Né? Então, você vai angariar poderes através de conhecimentos, de desenvolvimento de escritas, de técnicas que você não teria no dia a dia. Para isso, você precisa de um tempo que uma grande maioria não terá. Né? Então, conhecimento aos seus direitos, aos seus deveres, você como cidadão, e aí você vai reivindicar. Você toma consciência, eu sou brasileira, eu nasci, tá aqui no meu documento, meu número é esse. E por que eu não consigo acessar, tá? Então, são 5 as estruturas, tá? E quando a gente fala assim para estudar o quê? E as falas são dentro desses grandes grupos de organização de pensamento, né? E o que estrutura uma sociedade? As sociedades, não existe sociedade melhor ou pior que a outra, são a organização. Eu vou falar, ver se eu consigo falar 5. Uma das estruturas é a cultura, tá? Que é por onde eu escolhi trabalhar. Sim. Outra estrutura é a política. Importantíssimo, gente. Importantíssimo também é a economia. Você saber a economia do lugar que você está vivendo. A nossa economia é capitalista. Né? Hoje está neoliberal, totalmente neoliberal. A economia, né, eu já falei, e o social e a religião, gente. São 5 estruturas importantíssima. A estrutura social são os movimentos sociais. O movimento social é uma das estruturas que você se estrutura na sociedade. Então, fazendo todo esse pensamento, o quão é importante nós vivermos coletivamente. Ninguém faz nada sozinho. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Resumindo, né? Tá. E os desafios, Márcia, nesse caminho? Porque poucos não são. E isso não é de hoje, de muito tempo atrás. Muito tempo atrás.
O desafio é você quebrar essa estrutura, sabe? Juntos somos mais fortes, sabe? Não... A quem interessa que você não goste do outro porque o outro é mais gordinho. A quem interessa que você não gosta do outro você porque é mulher. A quem interessa que você não gosta do outro porque o outro é preto. Entendeu? A quem interessa todas essas divisões vêm de cima para baixo, gente. Eu estou falando, a gente vem de espaço de poder, a gente está discutindo aqui. Racismo. A quem interessa classificar o outro? Não, você é índio, você é negro, você é mulher, você é criança, agora você é idoso. Entendeu? Você vai coisificando, tá? Quando você pensa lá atrás, o que fizeram com os africanos que trouxeram para cá? Comercializaram. Eles coisificaram essas pessoas. Você é escravo, aí todo mundo começa a falar que você é escravo. Então, como você é escravo, você não tem direito a isso, você só vai trabalhar, né? Vai deixar alguém rico e você não tem acesso a nada dessa sociedade. Então, gente, juntos somos mais fortes. É isso que eu falo. E a Shariline, o meu trabalho, ela é um exemplo dessa coletividade. Então, hip hop é coletividade, é comunidade, é quilombo, é ancestralidade africana, indígena, todos nós temos nossas ancestralidades, vamos lembrar, nós estamos aqui por causa dos nossos avós, né? Nossos tataravós, e aí a gente vai se perdendo, a gente não sabe muito mais além disso, mas é isso, gente. E a gente, né, essa fala sua se conecta com o começo, né? Sim. Que a gente pegou. Como você me ensinou, sempre pedir licença para os que vieram antes, que é nada mais, nada mesmo do que nossa ancestralidade. E agora você faz aparentemente você está fazendo um fechamento da sua fala. Faltou alguma coisa, Márcia, que você gostaria de falar? Que sobre o seu trabalho, sobre... O trabalho esse é um exercício. Eu deixei livre meu trabalho. Eu quero contribuir da seguinte maneira com esse mestrado para as meninas, jovens. Hoje os jovens estão entrando em peso nas universidades, indo para o Enem. Então, para você pegar esse trabalho e se divertir e gostar de fazer, você pode escrever sobre a sua... Sabe, a bezedeira aí da sua rua. Falar como o crioulo fala. A bezedeira da minha rua é tão importante contra a Frida Kahlo. Entendeu? Fazer essa conexão das cientistas, das mulheres, e buscarem as mulheres escritoras, as mulheres feministas, as filósofas, né? Então são todas essas. E procurar saber mesmo sobre isso, sobre essa questão. Nesse meu trabalho, eu tenho o trabalho que tem o título, que é A Invenção das Mulheres, né? Que é a visão da autora. Agora eu não vou saber falar exatamente o nome dela, que é um nome africano, mas ela escreve numa universidade norte-americana, que ela vai fazer essa relação. Que mulher é essa que determinou? Essa mulher do colonialismo, né? E esse colonialismo ele não acontece só conosco aqui no Brasil. Nossa, foi muito mais tempo. Mas a partir do século XIX também eles vão para a África, eles
colonizar o tempo todo e impor, né? O que é a colonização, gente? É a imposição das culturas europeias, né? Essa cultura europeia, a religião europeia, então chega nos lugares, abafa tudo, né? Nós falamos português. Por quê? Sim. E quantas línguas indígenas nós tínhamos aqui? E o português da Lélia Gonzalez? Então, a Lélia Gonzalez, ela tem um escrito sobre isso, sobre o português, né? Essa questão, o outro está falando errado, não compreendo o que o outro está falando, que não sei o quê. Isso acontece muito no hip hop, na oralidade, né? Não entendo, tá falando gíria, né? Mano Brown já falava, gíria não, dialeto. São os dialetos, são as falas dos povos todos. E aí condensaram num único. Então, essa forçação é nesse sentido. Então, o que a gente traz como arte hoje? É isso está no histórico das pessoas. Né? Por mais que você vai lá na escola, é necessário, gente. É uma ferramenta sensacional para você acessar os espaços de poder. Né? A escola, estudar e ir mesmo para esses espaços que eu estou falando, que são colonizadores, porque expulso, é muito difícil, as pessoas às vezes não conseguem, chega lá, se sente excluído, discriminado, chega lá com a sua história, porque lá eles já têm o que eles vão te apresentar. Eles vão te apresentar os autores a partir do século XIX. E o século XIX, ele é um século, esses autores, esses pensadores, muito para afirmar através da ciência o lugar na sociedade da colonização do branco europeu colonizador. Tá? Tanto que eles vão para a África, partilham toda a África lá e deu no que deu hoje. Né? Em relação a isso, vamos pensar o mundo através dessa decolonização. Gente, muito preconceito, muita falta de informação, muita distorcido, mas para interesse de quem? Quem ganha com isso? E quem perde? Né? Então, nós, mulheres, vamos pensar como as nossas avós, né? Vamos voltar para a natureza. Obrigada. E aí, mais alguma coisa? Não, eu acho que a gente tem que fazer esse casamento, né? Então, toda essa coletividade e voltarmos para a natureza. Nossa alimentação, nossos chás, os conhecimentos, sabe? Os conhecimentos, eu comecei falando, né? Sempre da minha bisavó, que era parteira, bezedeira e curandeira, tudo isso que foi perseguido, gente, né? Eu tô falando da questão preta, trouxe a Shariline, falei lá Mas, assim, é isso. Então, desconfie, tá? Dê uma olhada nas religiões de matrizes africanas, que são sensacionais, que são naturalistas, e vamos fazer essa retomada. Muito bem. E aí, é isso. A gente pode terminar com a música da Shariline? Vamos. A brasileira? Brasileiras? Brasileira. Ou missão. Ou missão. Acho que é melhor a missão, né? Missão. Porque a gente tá pra... Missão. Vai cantando até a música Missão. Já tava rolando a brasileira. Mas a missão também, porque a missão... Que eu perguntei para a Shariline, e a Shariline falou assim, qual que é a música? Daí ela colocou missão, né? Mas brasileira também é bastante importante, mas depois vocês ouvem. Brasileira que tá. Então vamos ouvir brasileira então tá. E aí a gente encerra aqui. Tá, gente. Agradeço a audiência, agradeço a Márcia, agradeço toda a oralidade que você traz e toda a escrita, o registro que você está deixando na história das ciências sociais, no feminismo negro. Parabéns pelo seu trabalho e que Obrigada. Só
bons frutos. Bons Que é melhor frutos. falar bons frutos do que progresso. Ah, sim, bons Né? frutos. Bons frutos para nós, para você também, Thaís. Você também é maravilhosa. Obrigada. Até a próxima.